tanto precatório quanto empresa quebrada depende hora de decisões judiciais, hora de favores políticos. E aí ele compra todo mundo no meio, e aí ele valoriza as empresas deles, ou os precatórios dele, e ele vai girando aquela roda maluca, que é uma roda que em algum momento ia quebrar. Mas enquanto isso ele ganha tempo. Nesse período ele tá no ego trip, mas só vou falar, ele viaja pra Venezuela e ele compra poço de petróleo na Venezuela. No mesmo momento que o Joesley Batista compra poço de petróleo na Venezuela. Que, como ficou amplamente noticiado recentemente, o Joesley Batista esteve na Venezuela falando com o Nicolás Maduro, graças aí como sendo um intermediário do governo americano, ou seja, um cara que é influente no Brasil, como todo mundo já sabe, mas também nos Estados Unidos, e chegou JBS, e chegou a influenciar caixa de e chegou a influenciar na Venezuela. E o Fabiano Zettel, sendo esse cara que sai fazendo essas compras de consciência, ele em 2022 se torna um dos maiores doadores eleitorais do Brasil, tendo investido aí coisa de milhões de reais. Foi. Alguns exemplos. Ele chegou, por exemplo, a investir 3 milhões de reais na campanha do Tarcísio. Não, 2 no Tarcísio. 2 no Tarcísio. 3 no Bolsonaro. 3 milhões na campanha do Bolsonaro. Ele chegou a doar para um deputado do Novo também, que virou secretário do Zema. Do Romeu Zema. Né? Então ele sai fazendo essas doações e se torna um grande doador eleitoral. Sim. E nesse período especial em que eles estão crescendo no meio do governo Bolsonaro, em que o Casa Civil do governo Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, virou o cara do lobby deles. E sim, o Ciro Nogueira é o presidente de partido mais bem relacionado de Brasília. Falo isso porque agora eu sou um presidente de partido, Vilela, só que eu não tenho nenhuma relação, eu só sou xingado. Não existe um grupo de WhatsApp de presidentes de partido, aparentemente. Nem de tesoureiros. Nem de tesoureiros. Então a gente só tá fora das festas, né? E na prática, esse foi talvez o grande momento do auge deles, né, onde eles conseguiram segurar. Essa período de final do governo Bolsonaro para o começo do governo Lula foi o período do auge deles, que a grande parte das festas aconteceram, que a grande parte das fofocas rolaram. Tinha eu não vou dar nomes, mas as pessoas vão adivinhar no comentário, havia uma ex-paquita, que é muito bonita até hoje, que se tornou amante dele, do Vorcaro. Cara, olha essa história. Viajava com ele pra super casa de Trancoso dele, que vale tipo dezenas de milhões. 180 milhões de reais. 180 milhões de reais a casa dele em Trancoso. Surubão de Trancoso. Que era o famoso surubão de Trancoso, sim. Mas tinha os surubões de Trancoso, claro. Não, eu falei por causa do... Não, mas você... O surubão da ilha lá. Sim, Fernando de Noronha. Surubão de Noronha. Não que eu saiba, né? Mas saiu na imprensa. Então, tinha o surubão de Trancoso ali. Então, essa ex-paquita, por favor, nos comentários tentem adivinhar aqui, tá? Ela teve o caso com ele, também teve caso com musa fitness muito famosa, que tinha um sobrenome meio italiano, que também tinha a ver com a empresa do rapaz, com uma filha de uma grande musa global com um sobrenome meio francês. Essa filha dela é bem magra e ela tem o primeiro nome, uma flor, e que também é o nome de uma personagem do Aladdin. Acho que eu não posso ser mais claro do que isso. E veja só os detalhes, que o diabo mora no detalhe. Uma das empresas que o Fabiano Zettel investia por aquela empresa que a gente citou, a Moria Assets, era uma academia que fica nos Jardins, que chama Les Cinq, em francês, os 5, Les Cinq, que fica acho que na Oscar Freire. Acho que tem a mensalidade mais cara de academia de São Paulo ou do Brasil. E era ali que eles tacavam essas gostosas que participavam das festas pra ficar lá malhando. E então era meio que quase um investimento e piada ali. E essa empresa, essa academia, eles iam tacando as moças treinavam. Uma dessas que eu citei, o segurança do Vorcaro levava ela malhava, gravava uns stories, saía, tal. Novamente, o Alessan, que é só o pessoal checar, recebeu o investimento dessa Moria Assets aí, tá? Então acho que a gente pode colocar aqui, esse foi o período da grande coleta de provas de festas que eles fizeram, da grande período de diversão deles. Só que a casa começa a cair aí, porque todo o mercado financeiro, especialmente os bancões brasileiros, começam a ir na jugular do Roberto Campos Neto e falar, cara, você precisa fazer alguma coisa, isso tá virando um esquema gigantesco. E como... Não, e veja só, ele foi avisado de 2019, 2020 até 2022, acho que foi o último... Foi 22 ou 23 em dezembro, faltando 15 dias para acabar o mandato dele como presidente do Banco Central, antes, portanto, da indicação do Gabriel Galípolo, ele chama Daniel Vorcaro finalmente, né? Chama Daniel Vorcaro para conversar no Banco Central. E aí que ele diz pro Daniel Vorcaro, olha,
analisando aqui o teu banco, você precisa fazer um investimento nele de 12,2 bilhões de reais. Senão o teu banco ele vai ter que ser liquidado. As coisas aqui estão muito estranhas, recebi muitas notificações de outros bancos, apesar dele não ter feito nada durante todo esse tempo. Ele resolveu fazer bem quando ele estava saindo. Na finaleira. E aí, quando você fala para um cara como o Daniel Vorcaro, você precisa colocar 12 bilhões de reais no teu banco, senão o teu banco vai ser liquidado. Digamos que o Daniel Vorcaro ele não vai fazer isso da maneira mais republicana possível. Ele não vai colocar o dinheiro dele ou vender as mansões dele e parar com as festas e colocar esse dinheiro para o Banco Master não ser liquidado. Ele dá o seu jeito. E aí, essas influências políticas que começaram com o Fabiano Zettel, com governadores, começam a se intensificar cada vez mais. Porque durante esse período, ele também consegue alguns contratos com fundos de pensão de alguns estados, né? Como, por exemplo, o estado do Amapá, que chegou a investir coisa de 500 milhões de reais, portanto, dos fundos de pensão dos aposentados do estado do Amapá foram jogados no Banco Master, né? Que parecia um grande investimento ser feito. Rio de Janeiro. Estados como Rio de Janeiro, que foi o maior, o que mais colocou os seus fundos de pensão no Banco Master, e o terceiro estado, que era o Distrito Federal, governado por Ibanez Rocha. Então, você vê que assim, quando ele começa a investir na compra de políticos isso começa a dar resultado. Porque ele começa a fazer os estados a enfiarem a previdência, os fundos de pensão dos estados a comprar título podre do Banco Master. Isso acontece. Cara, são milhões de brasileiros. São 12 milhões. 12 milhões de brasileiros são vítimas disso. Estão falando do Cláudio Castro? Falaram do Cláudio Castro. Não, ele fez aquela operação. Foi legal aquela operação, matou um monte de bandido. Agora, falaram da outra operação do Cláudio Castro? Que essa é a grande operação que deviam falar do Cláudio Castro. Como é que o governo do Rio de Janeiro enfia esses títulos do Banco Master? E aí tem nenhuma. Tava rendendo, né? Parecia bom. Parecia um grande investimento. Um grande investimento. Agora, o pior caso é do BRB. E aí por isso que eu citei o Ibanez, né? Porque ele que também tinha os fundos de pensão investidos no Banco Master, Daniel Vorcaro vai pedir uma ajuda pro seu amigo Ibanez, né? Que também é um cara conhecido por gostar muito de festa, é um cara boêmio, né? É o que dizem, né? O que todo mundo sabe em Brasília é que o Ibanez enche a lata. Enche a lata. O libanês, sim... gosta da marvada. É o bebê ibanês. Né? O cara gosta. Pelo menos é isso. Isso não é o maior dos problemas no mundo, vamos dizer. E Daniel Vorcaro pede ajuda a ele, dizendo, Ibanez, eu tenho que colocar 12 bilhões de reais ou meu banco vai ser liquidado. E aí ele tinha, né, o BRB, o Banco de Brasília, um banco público famoso, o BRB, patrocina time de futebol e a bagaça toda. Só lembrando que o contato com o Ibanez é feito por muitos meios, porque ele já tinha essa rede de lobby que vai do Ciro Nogueira ao Rueda, que é o presidente da União Brasil, o próprio Temer, que é do partido do... Não tô falando que esses caras fizeram um lobby, tô falando que ele conhece muitas pessoas que conhecem o Ibanez. Só isso, não tô falando nada, não tô fazendo nenhuma acusação em nenhuma das pessoas, tô jogando os nomes aí numa festa. E aí o Ibanez olhou pro BRB, e o BRB olhou pro Ibanez e falou, tá aí. A gente pode comprar 12 bilhões em títulos do Banco Master. Isso porque o próprio Vorcaro queria que o BRB comprasse o Banco Master. Pô, que tal uma empresa... Porque se você compra o Banco Master, você mistura os ativos. E quando você mistura os ativos do Banco Master com o do BRB, aí toda a treta do Banco Master tá misturada ali. E meio que, tudo bem, vira um probleminha financeiro nesse novo banco que surge. E aí você pedala, pede uma ajuda. Dilui, né? Você dilui, porque o BRB é um banco supostamente sério, né? Que tem ativos, tem recebíveis sérios, tem recebíveis do estado do DF, tem empréstimo para as empresas reais. O BRB é um banco. Então você ia diluir, vamos dizer, esse animal doente que era o Banco Master com os ativos do BRB. Esse era o grande plano deles. Mas esse plano não foi levado a cabo porque todo mundo começou a ficar muito de olho. O Banco Central teve que começar a agir, a CVM estava de olho, os concorrentes estavam de olho. Mas ele conseguiu enfiar os títulos. Então ele se capitaliza vendendo 12 ponto alguma coisa bi de título podre para o Banco de Brasília. Isso é uma notícia semana passada, que o Banco de Brasília vai ter que pedir dinheiro para o governo do Distrito Federal para bancar esse rombo. Novamente, tudo que a gente está falando aqui, as informações são públicas. Tudo. Isso aqui está na imprensa. A gente só está aqui hoje juntando, vamos dizer, elementos que estão nas matérias nessa timeline. Tá dando pra... Estamos sendo claros? Como é que tá? Sim. Vamos para a parte que o BRB tenta fazer ali a compra do Banco Master,
né? Então o Vorcaro pedindo ajuda pro Ibanez, porém, aí tá todo mundo já de olho. Já, o Banco Central já tinha alertado o Vorcaro de que ele precisava colocar aquele recurso, ele fala com o Ibanez, as coisas vão caminhando, até que esse caso da liquidação do Banco Master começa a ampliar cada vez mais e o banco está prestes a ser liquidado. Eis aí que entra um ministro importante da Suprema Corte brasileira. Posso já entrar nisso? Ainda não. Ainda não? Que ainda tem um momento de desespero, que é a emenda Vorcaro. Perfeito. Tem o que eu falei aqui no começo? Do Fundo Garantidor de Crédito, né? Que é aqueles 250 mil reais, caso o banco possa vir a falir. O que acontece? O senador Ciro Nogueira, muito amigo de Daniel Vorcaro, resolve colocar, era na reforma tributária, em projetos de lei complementar, a chamada emenda Vorcaro. O que dizia essa emenda Vorcaro? Que o Fundo Garantidor de Crédito ele ia sair de 250 mil reais para R$500 milhão. Vamos explicar bem o que é Fundo Garantidor de Crédito? Sim. Que eu acho que eu expliquei no início, né? Que é quando as pessoas que investem, se der algum problema com o banco, né? O banco, como aconteceu com o Banco Master, ela pode pedir aquele dinheiro que vai vir do Fundo Garantidor de Crédito para garantir até 250 mil reais. Quem investiu mais do que isso, se lascou, um abraço. Porém, o Ciro Nogueira quer aumentar isso para 500 mil. Para R$1 milhão. Para R$1 milhão. Como quem tivesse antevendo que algo aconteceria com algum banco de algum amigo próximo dele que precisaria de uma ajuda maior do Estado. Putz. Essa emenda foi também amplamente denunciada e acabou não sendo aprovada. E não era só nisso. Os relatos dão conta de que um dos objetivos de aumentar de 250 mil para 1 milhão era eles conseguirem mais investidores laranja e mais investidores trouxas também, gente de mercado. Fala, não, dá pra botar, agora eu vou comprar 800 mil de Banco Master e 500 mil. Porque tá garantido. Lógico, você vai estar garantido. Eles estavam abusando até do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma coisa boa pra garantir que o pequeno investidor não seja basicamente alvo de um crime financeiro. Só que se você levantar muito, não tem mais risco. Eu posso comprar o título que for do Banco Master que eu não tenho mais risco. Então eles queriam ainda fazer uma última rodada ali. Cara. Não é a minha opinião, não é a opinião dele. O Ciro Nogueira entrou com essa emenda. O Senado e a imprensa chamavam de emenda Vorcaro. E, cara, quase passa. Chamavam de emenda? Emenda Vorcaro. E quase passa no Senado. E repara, tudo isso ninguém estava comentando. Tudo isso fora do radar. Porque o que esses caras compraram de veículo de imprensa, de influenciador, de político, já não tava, assim, a coisa tava girando muito na casa dos bilhões já, tá? Mas aqui a gente já tá falando, vamos dizer, da finaleira do Banco Master. Eles já estavam vendo, assim, como se livrar do problema e como vazar, né? É isso que eles estavam pensando. Bom, agora nós precisamos enfiar a bucha em alguém, em geral a bucha vai ser enfiada no contribuinte brasileiro, né? Vamos jogar um banco público aqui, vamos tentar botar uns investidores otários ali e vamos seguir a vida de outra maneira, com impunidade. Mas aí o cerco começa a apertar, porque essa pressão vai já pro novo presidente do Banco Central, que é o Galípolo, vai pra cima do Haddad. Eles meio que a contragosto tiveram que agir. E aí, pra evitar que o governo Lula convençasse a agir, aí entram os novos. Essa é a parte mais perigosa aqui do que a gente vai falar, porque eu mesmo nem sei como falar direito, mas vamos lá. Se você não sabe, imagina eu, né? Mas vamos lá. No meio disso, o cerco começa a apertar pro Daniel Vorcaro. E no final do ano passado, né, basicamente, quando o banco dele já estava no processo de liquidação, feito pelo Banco Central, também surge a primeira fase da operação que acaba prendendo o Daniel Vorcaro, né? Ele ficou, acho que coisa de 10 dias ou uma semana preso. Bom, talvez seja até menos, né? No Brasil você sabe como é que é. Ele é preso a partir de uma decisão de primeiro grau, certo? Essa decisão de primeiro grau, logo que prende Daniel Vorcaro, entra o ministro José Antônio Dias Toffoli, que basicamente diz o seguinte: cada novo passo dessa investigação tem que passar por autorização minha. Todo novo passo dessa investigação, eu preciso dizer que está ok e que pode ser feito. Só que, enquanto ele faz isso, a Polícia Federal já tinha pedido para o juízo de primeiro grau para iniciar a segunda fase dessa operação. E aí o Toffoli toma para ele, a Polícia Federal, a Receita, o COAF não gostam disso e começam a se rebelar contra o STF. É a partir disso que vaza a informação de que a Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, teria um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master.
onde ela supostamente defenderia o Banco Master em cortes